produziu disco pra caramba aí, né, bicho? Quantos discos você fez aí? 5 discos. 5 discos na pandemia. Caralho. 5 discos. Porra, eu não fiz 5 escalas, não. 5 escalas. 5 discos. Aliás, um tá saindo hoje, que é o Chagas Changes, que o Lucas gravou também. Eu, o Lucas, o Fernando e o Fabinho. O Lucas tá aqui com a gente também, tá Aqui do lado, aqui, bastidor. no bastidor. E há 2 semanas atrás saiu o single desse disco, que foi o Night Tunisia, e hoje tá saindo o disco. E de alguma maneira também estamos aqui celebrando, né? Pelo fato. Eu sempre falo assim que a maior realização de você fazer um som é você fazer o som, né? É lógico que a gente almeja resultados, né? Almeja coisas, mas a partir de um tempo eu comecei a não fazer o som pelo resultado do som, né? E sim pelo som mesmo, né? Tem gente que vira pra mim e fala, pô, mas você gravou 5 discos na pandemia, não sei o quê. Pô. A minha realização é gravar. Agora, se é lógico, a gente quer que as pessoas escutem, que chegue no máximo de pessoas possíveis e tem um trabalho feito pra isso também. Mas a maior realização é você escutar o som, né, bicho? Porque eu acredito que as nossas coisas, né, quando a gente escuta as nossas coisas, tem uma representatividade muito diferente que tem para as outras pessoas, né? Quando eu escuto as coisas que eu gravei, eu não lembro só do som, né? Tipo, do som que tá rolando, mas de todo o cenário em volta, né? Naquele momento ali, né? Eu já tenho 5 discos lançados e eu fico escutando, vendo as coisas, e é sempre uma nostalgia, porque eu sempre acabo voltando, né? Então pra mim a minha realização é ter a parada feita mesmo. O que vai acontecer, se a galera vai ouvir, ou se vão gostar ou não. Eu não estou muito preocupado com isso. Eu acho que isso é uma maneira de registrar minha história pra mim mesmo, né? Talvez para outras pessoas não seja relevante, mas pra mim é bastante, assim. E como que você conseguiu fazer isso, bicho, no meio da pandemia? Bicho, a primeira coisa, assim, na verdade, assim, em particular, o começo da pandemia pra mim foi bom, assim. Porque eu já tava há muito tempo querendo dar uma parada, assim, ou, sei lá, ir pra algum lugar, ficar um tempo de boa. Tá correria, né, de tocar, não sei o que, trampo, vida, tudo bagunçado, tudo muito a milhão. E daí, no começo da pandemia, eu consegui dar um relax, assim, né, de realmente parar a cabeça, né, e, tipo, relaxar mesmo. E a partir disso, a coisa que a gente mais faz é estar em cima do instrumento, né? E daí, a partir disso, eu tinha várias músicas que já tinha determinado para várias formações diferentes, aí nisso só foi, no começo da pandemia, foi começar a organizar tudo isso, né? Porque o disco de standard mesmo, eu produzi com o Igor, né? Com o Igor Boldos. Então, a gente fazia os arranjos por chamada de telefone mesmo. Eu tinha as ideias, falava pra ele, ó, isso aqui, pá, a gente fazia junto, aí ele escrevia. Então eu acho que o principal fator, assim, de eu ter conseguido ter concretizado esses trabalhos é a ajuda dos amigos, velho. Sem dúvida, assim. Desde todo mundo, assim, né? Desde quem ajudou a produzir, o mano da câmera, o mano do estúdio, amigos que ajudam em várias coisas. Então, tipo, um cara que faz um flyer, uma pessoa que faz uma capa. Então, tipo assim, se fosse pra mim realmente pagar, seria impossível gravar um single, tá ligado? Imagine 5 discos, né? Então, acho que a primordial coisa, assim, é a ajuda dos amigos mesmo, é a amizade, né? Pra caramba, pra caramba. Se não fosse a galera assim, eu não ia ter conseguido ter feito nada. E desses discos aí que você gravou dos 5, esse aí que tá lançando hoje, que você falou, né? O Chagas Changes. Eu ouvi lá, tem um vídeo no Instagram rolando, né? Sim. Do Night Tunisia. E aí os 5, assim, quais as diferenças entre os 5? Quais Sim, autoral, um é de arranjo, como é que é? Esse primeiro disco é uma releitura, né, de standards, de algumas músicas que sempre me acompanharam, outras não desde o começo, mas que, enfim, que eu me simpatizei.
E pra mim, a gente até fez a live ontem falando sobre o disco, e pra mim esse disco, no mesmo momento que é uma afirmação, né? Porque a gente, na verdade, o que a gente mais toca, assim, que mais rola é de você tocar standard mesmo, né? Ir pro boteco tocar, tipo, tem uma coisa ou outra que é arranjada, mas geralmente esse lance do interplay mesmo, chegar e tocar, né? Então, por um lado, e gravar standard, né? Músicas que já foram gravadas por tantos artistas que a gente admira, assim, foi um desafio para mim. Mas no mesmo momento que foi um desafio, foi uma afirmação, né? Do que, ainda mais hoje em dia, né? Com o lance da tecnologia, da internet, que realmente o mundo está globalizado, né? É lógico que, tipo assim, leva esse nome de jazz por causa dessa expressão, né? Mas, tipo assim, o que a gente faz aqui é jazz brasileiro. Tipo, é jazz porque é essa a vertente, mas a gente é brasileiro, né? Então pra mim foi um desafio, e também eu não acho que não tem problema, mas eu também não queria gravar um disco de standard, só chegar e tocar, né? Tipo assim, que é legal também, mas eu queria de alguma maneira encontrar esse meio termo entre os arranjos, o interplay, e conseguir levar essa atmosfera do bar mesmo, né? Tipo, que é esse lance que é o tocar, né? O interplay, a relação ali entre o som. Então, nesse disco, assim, em modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu esse resultado. Que tem tudo que a gente gosta, tem muita improvisação, mas tem os arranjos, tem esse lance também que não tem harmonia, né? Não tem um instrumento harmônico. Então, por um lado a gente teve não mais, né? Mas a gente pôde explorar bastante o lance das aberturas dos sopros, assim, e realmente eu escuto e eu sinto um som muito preenchido, assim, tá ligado? Então, esse disco, o conceito dele é esse. É o interplay, mas focado no lance da improvisação, da expressão individual de cada um, mas também esse lance do grupo, do interplay, dos arranjos, da concepção mesmo do disco, né? Aí o segundo disco que vai sair, daqui uns 2 meses, é o Fantástico Mundo de Chagas, que já é um disco... Fantástico Mundo de Chagas é bom pra caralho. Que é já mais um som urbano mesmo, assim, né? Vamos dizer, mais puxado pro fusion, né? Mas uma coisa bastante urbana. E também a galera que gravou comigo esse disco, que é o Silas, o Eliezer, o Gaiardo e o Jonathan, né? A gente tem uma vivência também de amizade, de relação, de convívio, assim, bem estreitas, assim, a gente são bem amigos, né? E esse segundo disco é bem nessa onda, assim, mais fusion, um som mais urbano. Aí o terceiro disco é o Black Dark, que é meu e do Igor Bolos, que já é totalmente um som assim, pelo nome Black Dark mesmo, né, que a gente quis aprofundar nesse lance. O que me chamou a atenção primeiro de eu querer fazer esse trabalho, eu estava escutando muito o Gary Thomas, né, que é um saxofonista flautista americano que eu gosto pra caralho. E acho que a gente já conversou sobre isso, que é o lance de composição, né? Porque eu sempre componho, eu fico com um motivo melódico na cabeça, pá, e eu sempre meio assim, eu sempre compus da mesma forma, assim. E eu gosto desse resultado, mas chegou uma hora assim, eu falei assim, eu quero compor umas coisas que sejam mais abstratas, assim, né? E daí eu utilizei nem falar técnica, né, mas de um outro jeito, assim, de fazer um riff em cima disso, pensar uma harmonia. E daí eu tava conversando muito com o Igor e a gente falou, vamos fazer esse trampo junto. Então, e aí o Igor também veio dessa onda também do rock, né, do metal. Então, com esses elementos a gente tentou sintetizar um som, assim. A gente fala aí brincando que é jazz metal, mas é meio nessa onda mesmo, assim, bastante firmada no lance do rock, assim, mas também tem muito lance do jazz, das vozes, enfim, também é um trabalho, como o segundo também, que não tem baixo. Então esse primeiro eu quis fazer sem harmonia, só com baixo, e esses outros dois, eles não tem baixo, é o piano fazendo a linha de baixo, né? E o Black Dark e o Fantástico Mundo de Chagas. Aí o quarto, que é
Eu gravei em dezembro de 2019, eu gravei um disco ao vivo em nossa casa, né? Que foi eu, o Fernando, o Jonatas e o Jackson. Mas quando pintou a ideia de gravar, eu tava tocando com o Michel, o Jackson e o Fernando. E a gente tocou mais de um ano. Porque a nossa casa a gente tocou praticamente 4 anos, né? Antes da pandemia parar. E nesses 4 anos rolou algumas formações, né? E quando surgiu a ideia de gravar, eu tava com essa formação que era eu, o Michel Leme, o Jackson e o Fernando. Só que aí, por várias desavenças, a gente parou de tocar lá com esse grupo, eu continuei tocando mais com outras pessoas. E daí ficou essa ideia de, pô, gente, a gente devia gravar um som, né, pra registrar isso. E diferente dos outros, né, bicho, tem bastante lance, a maioria das músicas são minhas, mas tem 2 ou 3 músicas do Michel, tem música do Fernando, tem música do Jackson. Esse trabalho em si, ele é um trabalho totalmente voltado pro lance de grupo mesmo, de tocar junto, né? E o lance da improvisação. A gente fez 8 faixas, bicho, uma atrás da outra. Tipo, não teve nada de ninguém, assim, tipo, tocamos um show, assim, né? Como a gente sempre tocou, assim, né? E é lógico que tem várias melodias, várias obrigações, mas a gente já tocou muito junto. Então, tipo, a gente gravou 8 músicas uma atrás da outra, ninguém lendo, todo mundo tocando, assim, livre, né? E no mesmo momento um lance muito forte de interplay, assim. Esse vai chamar Desfiladeiro, esse com o Michel. E o último disco que eu gravei é um disco que é só eu e o Fernando Amaro, né, que é um puto irmão aí de vários anos, aí a gente já fez várias coisas juntos. Acho que foi um dos músicos que eu mais toquei junto, assim, o Fernando e o Gaiardo, assim, dos caras que eu mais toquei junto mesmo, assim. E daí eu queria gravar um disco também com o Fernando, de standard, mas com algumas coisas assim. A gente gravou acho que 4 faixas ou 5. Dessas faixas, uma ou outra eu fiz um arranjinho ou outro, alguma coisa assim, mas também é bem nesse lance do interplay, assim. E daí esses 5 discos eu vou lançar conforme esse ano, né? Aí pra cada disco vai ter um single. E aí esse ano eu tô querendo gravar algumas coisas esse ano, mas eu tô querendo focar mais pro ano que vem esse lance de gravar, né? Porque como eu já gravei bastante esse ano, já tem coisa bastante pra... E é isso também, né? É um trampo. É lógico, você gravar é um trampo, mas depois de gravar tem todo um lance burocrático, todo um lance estético também, é capa, é vídeo, é muita coisa assim, né? Então, tipo, consome bastante o tempo, assim, né? Então esse ano eu vou ficar mais focado nesses lançamentos mesmo. E também é isso, né? A gente está nessa situação aí de pandemia, não tem como a gente fazer muitos planos, né? Então, independente da pandemia, esses planos que eu tenho de lançamentos, o fato da pandemia não interfere muito, né? Então eu preferi esse ano me focar mais nisso, porque aí também não rola frustração, né? Você acha, não, vai voltar as coisas, vamos fazer show. E, enfim, estamos nessa situação complicada e o bagulho abre um pouco, né, bicho? As coisas lotam de novo, aí piora tudo de novo. Então, tipo, é uma coisa que é louca, assim, a galera é louca, assim, parece que quando as coisas reabrem, né, parece que falam assim, não, o vírus acabou. Tipo, abriu, tá suave, né?